Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco, nós vamos então corrigir as atividades do PET 5 referente ao sétimo ano, da semana 2. Nessa semana 2 nós vamos trabalhar com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então vamos lá fazer uma leitura aqui. Sistematizando os conceitos. O que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, da mesma forma proporcional. Ou seja, duplicando o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma delas, o valor correspondente de outra também se reduz pela metade. E assim por diante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela terça parte, e assim por diante. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas é o inverso da outra, é constante positiva, ou seja, o produto entre elas é constante positiva. O que são as grandezas, gente? Por exemplo, tem a grandeza, a massa, que é o peso, né, de uma pessoa, é o quilograma, isso é uma grandeza. A altura é uma grandeza, ela é em metros. A distância de uma cidade a outra em quilômetros. A velocidade de um automóvel quilômetro por hora é uma grandeza. Então, nós vamos trabalhar questões que associam esses tipos de grandezas. Tá? Então, olha só, né? As atividades da semana 2 são referentes à página 23, 24 e 25. Primeiro exercício, número 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público de presente e o número de funcionários necessários. Preço por ingresso, ó, primeira tabela, R$30, R$60, R$90. Previsão de arrecadação, 360 mil, 360 mil, 360 mil. Previsão de tempo, despesa com segurança, 5 mil, 4.500, 4 mil. Previsão de público presente, ó, 12 mil no primeiro momento, 6 mil e 4 mil. Previsão de números de funcionários, 50 funcionários, 40 funcionários, 30 funcionários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Vamos analisar, então, olha só, hein? O preço do ingresso, se você olhar, no primeiro momento, de 30 ele foi para 60, ele multiplicou por 2, dobrou, tá vendo? E também no primeiro ingresso para o primeiro momento para o terceiro momento, aqui, ó, ele multiplicou por 3. E aí nós temos que entender que, então, o primeiro momento dobrou, o segundo momento triplicou, certo? Aí agora nós vamos ver o seguinte, ó, sobre a arrecadação prevista, ela por um acaso duplicou ou triplicou? Não, ela permaneceu a mesma, então não houve uma proporção nem direta nem inversa, tá vendo? Ele quer saber qual das grandezas é inversamente proporcional ao preço, inversamente. Então, aqui está multiplicando por 2, dobrou. Quero saber qual que vai dividir por 2. Olha a outra situação, despesa com segurança. E aí? Ó, 5 mil dividido por 2, né? É 4.500? Não, é 2.500. Então, está diferente. Então, não aconteceu de forma inversa. O outro valor, 5 mil. Se você pegar e dividir por 3, vai dar 4 mil? Não vai. Tá? Então, as situações, por enquanto, não estão inversas à primeira, que é o valor do preço do ingresso. Olha essa situação aqui do público presente. No primeiro momento, tinha 12 mil. No segundo momento, 6 mil. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Ó, 12 mil dividido por 2 é 6 mil. E 12 mil dividido por 3 é 4 mil. Então, a análise em relação à quantidade, à previsão do público presente, ela é inversa ao preço do ingresso. O preço do ingresso no começo multiplicou por 2, agora o público dividiu por 2. No segundo momento, o preço do ingresso multiplicou por 3 e agora a previsão do público dividiu por 3.
Então, nós podemos afirmar aqui que o público presente ele tem uma situação inversamente proporcional ao preço do ingresso nessa situação, nessa atividade. Olha só, exercício número 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira: Amanda pagou R$3 e Carla pagou R$6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor de cada que cada uma pagou? Olha só, 120 unidades dividido por R$3, que é o valor, por 3 aqui, né, que é o valor que a Amanda pagou. Dá 40. Então, a Amanda receberá 40 balas. Aí, o que eu posso falar? Se a Amanda receberá 40 balas, a Carla receberá o quê? O dobro de balas. Até porque ela está pagando o dobro do que a Amanda pagou, que a Amanda pagou 3, a Carla está pagando 6. Então, a Carla vai receber o dobro dela. Aí, a Carla receberá 40 vezes 2. Ela receberá um total de 80 balas. Certo? Questão número 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo. Em dias necessários para a sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. Número de pintores trabalhando, horas trabalhadas por dia pelos pintores, altura da parede a ser pintada, largura da parede a ser pintada. Isso tudo são grandezas que fazem parte da questão. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo de trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. E agora, as grandezas proporcionais. Vamos lá. Primeira situação, vamos analisar ela. O número de pintores trabalhando. Olha bem, se o número de pintores trabalhando dobra, o prazo para a conclusão da obra é reduzido à metade. Quer dizer, imagina vocês, são o número de pintores trabalhando. Se você tem 2 pintores pintando uma obra, eles fazem ela, terminam ela em um determinado dia. Agora, se você tem 4 pintores, a obra vai acabar mais rápido. Então, você aumentou a quantidade de pintores e reduziu o tempo. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. Tá? Olha a segunda. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. Se a quantidade de horas trabalhadas por dia pelos pintores dobrar, o prazo para a conclusão da obra é reduzido à metade. Também é a mesma coisa. Se eles pintores trabalham mais hora, maior tempo por dia, eles vão gastar mais dias para terminar de pintar? Não, lógico que não. Eles vão reduzir esse tempo de prazo para a pintura. Então, o aumento da hora gera uma diminuição. Então, as grandezas estão inversas. Ok? Olha o número 3. A altura da parede a ser pintada. Uma parede que tem o dobro da altura de uma parede comum levará o dobro do tempo para ser pintada. A parede é maior, ela irá demorar mais tempo mesmo. Correto? A quarta situação, a largura da parede. Se uma parede já tem o dobro da largura de uma parede comum, ela levará também o dobro do tempo a ser pintada. Como o exercício que aumenta a parede, aumenta o tempo, não é? Então, que ele quer as diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui que a terceira e a quarta situação se referem a isso, são grandezas diretamente proporcionais. Exercício número 4. Considere esses problemas. Entre eles, apenas um envolve 2 grandezas diretamente proporcionais. Aí tem o problema número 1. Olha só, o prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? E agora, olha só, o problema número 1. Número de ganhadores e prêmios para cada ganhador. É a situação que nós temos que analisar. Agora, imagina bem, se a quantidade de ganhador é dobrada, o prêmio que cada um receberá é reduzido à metade. Você tem lá um valor para dividir para 5 pessoas que ganharam.
Aí agora você vai ter o mesmo valor para dividir por 10 pessoas que ganharam? Elas vão reduzir o valor que cada um irá receber. Certo? Então, não é uma situação diretamente proporcional, não. Tá? Aumenta o número de pessoas, diminui o valor que cada um irá receber. Olha a situação 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos de mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero com lados que medem 4 vezes o lado do primeiro triângulo? E agora, galera? Sobre o problema 2, a área do triângulo, todo o espaço que será preenchido no primeiro triângulo e a quantidade de tubos de tinta que serão gastos. Agora, você imagina bem, se a área do triângulo é dobrada, quer dizer, o triângulo é maior, eu vou gastar mais tinta, né? Então, eu vou gastar mais tubo de spray. Então, essas são grandezas proporcionais. Ó. Se o meu triângulo é maior, eu vou gastar mais tinta para pintar ele. Então, aqui na letra, no problema 2, então, nós temos uma situação que envolve uma grandeza diretamente proporcional. Como ele falou que só tem apenas um dos problemas que falam isso, nós já podemos concluir aqui, então, que desses 4 problemas é o segundo que está correto. Exercício número 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de V reais, a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Primeira situação. Fixando-se V, as grandezas N e N são inversamente proporcionais. Segunda, fixando é mantendo, não só vai sofrer alteração. Fixando-se N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Fixando Q, as grandezas V e N são inversamente proporcionais. Aí ele perguntou quais dessas afirmativas são verdadeiras, Então, nós temos o seguinte, observa bem, fixando o V, o que o V é? O V, ele é o valor do prêmio. Então, eu vou deixar o valor do prêmio ali, certo? Fixo. As grandezas N e Q são inversamente proporcionais? São. Porque se as pessoas, o N são o número de acertadores e o valor de cada uma delas. Se você tem mais acertadores, diminui o valor que cada um irá receber. Correto? E se você tem menos acertadores, eles irão receber mais do que os outros nessa situação. Então, serão inversamente sim. E a segunda também, fixando N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. O que é o N? Se eu fixar o N é o número de acertadores. Vamos supor que os acertadores são a mesma quantidade, não tem nem mais nem menos. Aí o valor que cada um irá receber e o prêmio total não vai sofrer alteração. Eles serão divididos pela quantidade de pessoas que não irão sofrer alteração, que é fixo, então os valores arrecadados para eles serão os mesmos, ok? Então, nós podemos afirmar aí que a situação correta aí é a letra A, apenas a 1 e 2 são verdadeiras. Exercício número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Vamos analisar aqui então. Letra A, a quantidade de máquinas iguais em ação e um número de peças produzidas por elas. E aí? Olha só, já até marquei a letra D aqui, mas olha bem, analisa comigo aqui. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Vê se é inversamente proporcional. Se você tem 2 máquinas, as 2 máquinas produzem 10 peças. Imagina bem, se você tem 4 máquinas, elas vão produzir 20 peças. Quer dizer, mais máquinas produzem mais, diretamente. Letra B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Olha, quanto mais ovos tem, mais caixas para embalar é necessário. Letra C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. O tempo de viagem e a distância. Se ele percorre um determinado tempo numa distância, se aumentar o tempo, aumenta a distância percorrida também. Letra D. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores da mesma capacidade em ação. Você imagina bem um terreno grande. O terreno grande, é um terreno. E você tem lá 2 tratores ajeitando, preparando o terreno. Aí eles vão gastar tantos dias para deixar o terreno pronto. Mas imagina se nesse terreno tivesse 5 tratores trabalhando. O terreno iria ficar pronto mais rápido. Então, quer dizer, o aumento da quantidade de tratores
faz com que diminua o preparo, seja mais rápido. Então, aumenta o trator e diminui o tempo para preparar o terreno. Então, são grandezas que se inverteram. Ok, galera? Então, é isso. Eu espero, né, ter ajudado vocês aí. E até o próximo vídeo.